Ora viva pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago-vos mais uma partida completamente brutal das nossas noites de ataque. É uma partida em que o Mikhail Tal, o mago de Riga, destrói violentamente o Vasily Smyslov, que também foi campeão mundial. Então vamos a isso. E então já temos aqui o jogo, esta partida foi jogada nos candidatos ainda por cima e é sempre muito interessante quando nós vemos e analisamos X tempo depois partidas entre dois jogadores que foram campeões mundiais. Portanto, obviamente aqui o Mikhail Tal começa por E4, as pretas vão jogar uma Caro-Kann, hoje em dia está muito na moda, e depois aqui de D3, isso é Breyer. Acho que é assim que se diz, a minha pronúncia pode não ser a melhor. Isto vai continuar com o lance D4. D4 é muito interessante e já mostra aqui que o Mikhail Tal gostava muito de levar os seus adversários para a floresta escura, não é? E aqui, mais vulgar, é mesmo G3. Em todo o caso, os computadores dizem, ok, sim senhor, D4 não é mainline, mas é interessante e tem potencial. Vocês se repararem aqui, novamente, esses ratings são uma referência do Chessmetrics, é um site que eu gosto bastante de utilizar, principalmente quando nós não temos fontes fidedignas acerca da força real que estes jogadores tinham. Portanto, aqui muito engraçado, nós temos aqui a situação do tal, há dois tipos de sacrifício, os corretos e os meus, e vocês vão ver neste jogo, porque os computadores nem sempre concordam com os lances do tal, mas são lances que colocam muitas dificuldades, muitos problemas aos seus adversários. Portanto, aqui o Smyslov toma o peão de E, na verdade, provavelmente bispo D6 dava aqui mais algumas hipóteses a nível prático, porque bispo, peão, 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 troca uma data de peças e existe também a 7 e este jogo seria perfeitamente natural, mas a verdade é que aqui ele optou por jogar isto. E claro, Mikhail Tal toma com o cavalo, aqui pretas tomam, dama toma e depois de cavalo F6 nós temos bispo G5 que objetivamente é um lance interessante porque está a desenvolver as suas peças. Claro, depois do bispo S7, claro, Mikhail Tal faz o roque longo. E vocês olhem só para esta posição. Aqui as brancas estão a criar já uma pressão bastante considerável, não é? No cavalo de F6 e têm um ótimo domínio central, uma vez que mesmo este cavalo tem funções bastante interessantes. Aqui o Smyslov faz roque e reza um bocadinho e depois disso então cavalo D6, apesar de não ser considerado o melhor lance segundo os computadores, eu acho que é um lance chato, porque hipoteticamente, se as pretas capturassem dama toma D6, era muito desconfortável, isto porque este cavalo não vai a lado nenhum, portanto aqui as peças pretas estariam um bocado presas. Portanto aqui as pretas continuam com dama para A5, e, claro, isto continua com bispo C4, intensificando aqui a pressão na casa F7, uma vez que já temos o cavalo. Aqui o Smyslov continua com B5. B5 é um lance um bocado à base de pânico, não é? E vocês, o Smyslov já era um jogador bastante decente, não é? Já nos seus 38 anos, já tinha uma carreira já bastante forte, com algumas provas dadas, e o Mikhail Tal também, mas ele era um puto, não é? Tinha 22 aninhos. Portanto, aqui então isto continua com bispo para D2, e é claro, é interessantíssimo, provavelmente a maioria de nós tirava o bispo, mas realmente não é fácil, porque se o bispo fugir nesta direção, a dama pode tomar o peão de A2, e se o bispo jogar para B3, na verdade C5 dá vantagem às pretas, porque está a ameaçar ganhar material. Ou seja, aqui é muito importante ser preciso, e claro, o Mikhail Tal joga um lance interessante e preciso, bispo para D2. O que é que os computadores fariam? Os computadores ofereciam aqui o material, mas claro, é um bocado à frente, porque bispo toma, toma, cavalo toma, rei toma, e depois disso, provavelmente rei para B1 e não existiria contra-jogo. É claro, nós não somos computadores, aqui o Mikhail Tal muito menos, portanto ele joga bispo para D2 e as pretas recuam a dama. Agora, isto vai continuar com cavalo F5. Como este cavalo está a tapar o caminho do bispo, cavalo F5 acaba por ser muito interessante porque cria pressão no bispo de A7. Aqui o Smyslov reage recuando o bispo e, é claro, o Tal está a ver que há ideias, há potencial e por isso continua com dama H4. Aqui muitíssimo interessante porque basicamente o Tal
como diz aí na frase acima, há dois tipos de sacrifício, os corretos e os meus. E a questão é, apesar dos computadores dizerem que esta posição está igual, este dama H faz todo o sentido, porque o cavalo está a criar pressão na ala de rei, o bispo também, este cavalo também, este bispo também, e eventualmente o bispo pode sair, a torre também estará aberta. Agora a questão é, lá está, isto é tudo muito fixe, isto é muito porreiro, mas vocês tenham muito cuidado quando vocês derem material, porque eu não sou o tal, vocês também não. Portanto, a probabilidade disto correr mal é gigante, não é? Portanto, isto aqui, claro, as pretas capturam e nós aqui é muito interessante que a gente pare este vídeo, pessoal do futuro, pessoal do passado, não interessa, vocês metam no pause, pensem no que vocês fariam aqui nesta posição, porque o lance do Mikhail Tal é um lance tão simples e tão eficaz, porque ele basicamente vai ameaçar mate em 1, porque este peão está a ser defendido apenas pelo rei e normalmente nós queremos atacar peças que estão a ser diretamente defendidas pelo rei. Porquê? Porque o rei vai ter dificuldades em defender dois atacantes, não é? E portanto aqui, claro, o Smyslov joga cavalo para H5. Porquê é que o tal não toma? O tal não toma porque existe cavalo F6, por exemplo. Também existe dama toma A2. Qualquer um destes dois lances são difíceis de defender, porque isto aqui é uma ameaça de mate 1 e mesmo que o tal jogasse isto, as pretas continuariam com o cavalo F6 e na verdade isto não é um lance porque já não há ameaça de mate. Na verdade, as pretas aqui estão perfeitamente bem, estão com vantagem material, estão a criar problemas, portanto não é grande ideia. Então, depois de cavalo H5, aqui o Mikhail Tal vai descobrir um lance estratosférico. Ele joga cavalo H6. Qual é a ideia? A ideia é que o rei foge e depois disso já existe dama toma cavalo. Porquê? Porque se nesta posição a dama tomar o peão, que foi exatamente o que aconteceu, aqui o bispo vai jogar para C3 e a diferença é, vamos ver, se o cavalo jogar para F6, que foi exatamente o que aconteceu, a barrinha fica louca e dá aqui uma vantagem decisiva. Isto porquê? Porque existe um tema tático completamente brutal que vai acabar com o jogo. É explosivo, digo eu. Se vocês querem trabalhar táticos, vocês pausem outra vez. Isto é completamente brutal. Porquê? Porque existe dama toma F7. Antes de a gente continuar com este sacrifício, qual seria a alternativa? Bem, na verdade, dama toma com bispo, aqui existe uma ideia que os computadores descobrem que é dama C7. Porquê é que isto resulta? Porque se a dama capturar, a torre já pode tomar porque este cavalo está a ser defendido. Por isso não existia potencial. Aqui, na verdade, as pretas ficavam bem com esse sacrifício. Mas lá está, é a tal história. O tal está a jogar contra humanos e o Smyslov é humano. Portanto, depois disso, bispo C3, nós temos cavalo F6 e aqui o Mikhail Tal então dá a dama. Claro, que remédio. Aqui a dama vai ter de dar cheque. Isto porquê? Porque se a torre toma, isto na verdade vai acabar em mate com esta brincadeira, que é um bocado desconfortável. Até pode ser com o cavalo F7. Portanto, depois de dama toma, então dama cheque, o rei vai fugir. As pretas tomam, porquê? Porque o rei está a tapar a torre, ou seja, já não é esta ameaça de mate. E aqui o argumento do Smyslov é, ok, estou a ganhar por 9 pontos, se tu não tiveres mate, eu ganho o jogo. Mas a questão é que existe cavalo toma, rei foge e torre toma dama. Depois disso, rei toma e o Mikhail Tal ficou com uma vantagem material de 2 pontos. Atenção, vantagem material de 2 pontos e vantagem posicional, uma vez que a cadeia de peões das pretas está completamente miserável. Portanto, isto aqui continua mais uns lances com cavalo de cheque e depois de rei E6, pura e simplesmente o tal vai buscar mais um peão porque nem existe este potencial, porque em SOS existe cavalo de cheque, por exemplo. Aqui as pretas optam por jogar cavalo E4 e depois de rei E3, então bispo cheque, e ele, pura e simplesmente, joga bispo D4. Na verdade, vocês, se quisessem, até podiam capturar isto, porque esta pregagem não dá em nada, não é? Porque há bispo D4 na mesma. E se bispo toma, pura e simplesmente, rei E3. Este é um jogo muito interessante, vocês, porque este jogo mostra que o Mikhail Tal também utilizava profilaxia. Ele utilizava profilaxia ativa, claro, porque ele não era um jogador também propriamente defensivo e criava problemas desde o início aos seus adversários. Agora, não saiam, porque antes de terminar este vídeo, este livro, credo, nós vamos ver a precisão deste jogo. E então, este jogo teve uma precisão interessante, porque aqui
a avaliação dos computadores é que o Mikhail Tal teve uma precisão de quase 95%. Em relação ao Smyslov, 89%. Muitíssimo interessante. Mas ainda mais interessante é que as pretas descobriram um lance brilhante, que foi com a Vol H5. Em relação aqui ao Mikhail Tal, descobre dois. O primeiro é o Dama para H4 e o segundo lance é o Dama toma F7. Ou seja, a lógica, vocês, é que realmente o Mikhail Tal, quando estava no auge da sua forma, era um jogador brutal. E os adversários descobriam um lance brilhante e ele descobria dois. É tão simples quanto isso. E isto acaba por justificar esta tarefa que foi este jogo. Bem, vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, façam um like. Se não seguirem o canal, sigam, ativem as notificações e comentem vocês se tiverem sugestões, se tiverem críticas. Estão à vontade, porque isto tudo ajuda no algoritmo e ajuda-me a continuar a criar conteúdos para vocês. Bem, por hoje é tudo. Grande abraço e até amanhã. Importante! Se vocês quiserem ver este vídeo no formato longo, que é da live, podem sempre clicar aqui neste vídeo, que é o vídeo das noites de ataque. Além do jogo do Mikhail Tal, tem Bobby Fischer e tem o Paul Murphy. Agora sim, grande abraço pessoal. Tchau, tchau.